Imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. O agente deve ter condições físicas, psicológicas, morais e mentais de saber que está realizando um ilícito penal. Mas não é só. Além dessa capacidade plena de entendimento, deve ter totais condições de controle sobre sua vontade. Em outras palavras, imputável é não apenas aquele que tem capacidade de intelecção sobre o significado de sua conduta, mas também de comando da própria vontade de acordo com esse entendimento. Conforme o artigo 26º do Código Penal, a posição do agente perante a lei penal se define, então, nos três momentos: imputabilidade, culpabilidade e responsabilidade penal. Portanto, a imputabilidade é a capacidade de entender e de querer. Imputabilidade consiste na atribuição de capacidade para o agente ser responsabilizado criminalmente. O agente é considerado imputável quando, ao tempo da conduta, for capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento e tenha completado 18 anos. A imputabilidade encontra fundamento na dirigibilidade do ato humano e na possibilidade de sua intimidação pela ameaça de pena. São distintos os conceitos de imputabilidade e responsabilidade. O primeiro é a capacidade de culpabilidade. Já a responsabilidade funda-se no princípio de que toda pessoa imputável, dotada de capacidade de culpabilidade, deve responder pelos seus atos. Existem três sistemas acerca da imputabilidade. O biológico: basta a existência de uma doença mental ou determinada idade para que o agente seja inimputável. É adotado no Brasil com relação aos menores de 18 anos. Trata-se de critério meramente biológico. Se o agente tem menos de 18 anos, é inimputável. Psicológico: só se pode aferir a imputabilidade ou não na análise do caso concreto. E biopsicológico: deve haver uma doença mental, critério biológico, legal e objetivo, mas o juiz deve analisar no caso concreto se o agente era ou não capaz de entender o caráter ilícito da conduta e de se comportar conforme o direito. Critério psicológico: essa foi a teoria adotada como regra pelo nosso Código Penal. O Código Penal define apenas as situações de inimputabilidade nos artigos 26º, 27º e 28º do Código Penal. Inimputáveis. Artigo 26º. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução da pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27º. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Artigo 28º. Não excluem a imputabilidade penal: 1. A emoção ou paixão. 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Vamos explicar as hipóteses de inimputabilidade. Menor de 18 anos. Esse é um critério meramente biológico e taxativo. Se o agente é menor de 18 anos, responde perante o ECA, não se aplicando a ele o Código Penal nos termos do artigo 27º do Código Penal. Doença mental é desenvolvimento mental incompleto ou retardado. No caso dos doentes mentais, deve-se analisar se o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou se era parcialmente incapaz disso. No primeiro caso, será inimputável, ou seja, isento de pena. No segundo caso, será semi-imputável e será aplicada a pena, porém reduzida de 1 a 2/3. Lembrando que o artigo 26º do Código Penal exige, para fins de inimputabilidade por este motivo, que o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou inteiramente incapaz de determinar-se conforme esse entendimento, critério psicológico. Por isso se diz que este é um critério biopsicológico, pois mescla os dois critérios. Além dos doentes mentais, nesse grupo encontram-se ainda os silvícolas, índios que podem ser imputáveis, caso integrados à sociedade, semi-imputáveis, caso parcialmente integrados às sociedades, ou inimputáveis, caso não tenham se integrado de maneira nenhuma à sociedade ou muito pouco. Nos dois casos acima, se o agente for inimputável, exclui-se a culpabilidade e é isento de pena. Se for semi-imputável, será considerado culpável. Não se exclui a culpabilidade, mas sua pena será reduzida de 1 a 2/3. No caso de o agente ser inimputável por ser menor de 18 anos, não há processo penal, respondendo perante a ECA. No caso de ser inimputável em razão de doença mental ou desenvolvimento incompleto, será isento de pena, absolvido, mas o juiz aplicará uma medida de segurança, internação ou tratamento ambulatorial. Isso é o que se chama de sentença absolutória, imprópria, pois, apesar de conter uma absolvição, contém uma espécie de sanção penal. No caso do agente ser semi-imputável, ele não será isento de pena, será condenado a uma pena que será reduzida. Entretanto, a lei permite que o juiz, diante do caso, substitua a pena privativa de liberdade por uma medida de segurança, internação ou tratamento ambulatorial. Embriaguez. Segundo o Código Penal, a embriaguez não é uma hipótese de inimputabilidade, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, e mesmo assim deve ser completa e retirar totalmente a capacidade de discernimento do agente. Por exemplo, imagine que Luciana é embriagada por Carlos, que coloca álcool em seus drinks. Sem saber, Luciana ingere as bebidas alcoólicas e comete crime. Nesse caso, Luciana poderá ser inimputável ou semi-imputável, a depender do seu nível de discernimento quando da prática da conduta. Vejamos o seguinte esquema da embriaguez. Quando ela é voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade. Se for acidental, caso fortuito ou força maior, quando ela é completa, o agente é inimputável. Se for parcial, o agente é semi-imputável. Importante destacar que o Código Penal exige que, em razão da embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, o agente esteja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Em qualquer dos dois casos de embriaguez acidental, não será possível a aplicação da medida de segurança, pois essa visa o tratamento do agente considerado doente, o que oferece risco na sociedade. No caso da embriaguez acidental, o agente é sadio, tendo ingerido álcool por caso fortuito ou força maior.